Olá, me chamo Samuel Soares e hoje nós vamos entender melhor a diferença do coeficiente de variação para a soja e para milho. Por que para a soja admite-se um valor maior e para milho um valor menor? Através do tema CV ideal, soja versus milho. Nas tabelas abaixo podemos ver 6 exemplos de cálculos de coeficiente de variação para 6 espaçamentos diferentes. Primeiro para 5, depois para 10, depois para 15, depois para 20, depois para 25 e para 30. Reparem que, dos 3 espaçamentos de cada tabela, um deles variou 1 centímetro. E isso nos dá um desvio padrão de 0,6 em todas as tabelas. O desvio padrão é o mesmo, porque a variação em centímetros foi a mesma. Porém, eu tenho um coeficiente de variação para cada uma dessas tabelas. Isso se explica pelo fato de que a média entre os espaçamentos é diferente para cada uma delas, visto que a distância ideal entre as sementes é diferente para cada uma. Vamos entender melhor. Se eu estiver trabalhando com milho, a média dos espaçamentos entre as sementes é de 30 centímetros. Soja, vamos considerar que seria 10 centímetros. Se eu pensar no cálculo do CV, que é o desvio padrão dividido pela média dos espaçamentos, nós vamos enxergar que eu vou estar dividindo o mesmo desvio por uma distância maior, por um número maior quando eu trabalho com milho, e quando eu trabalho com soja, eu divido por um número menor. E matematicamente, pessoal, quando eu divido o mesmo número por um número maior, o resultado é menor. É como se eu tivesse 10 maçãs. Se eu divido entre duas pessoas, cada uma fica com 5. Se eu divido entre 5 pessoas, cada um fica com 2 maçãs, certo? E isso é o mesmo para o CV. Se nós pegarmos aquelas tabelas e transformá-las em um gráfico, seria esse gráfico aqui. Reparem que para distâncias menores entre sementes, o que seria o caso de uma soja, o mesmo desvio de 1 centímetro gera um CV de 11%, enquanto para uma distância de 30, que é o outro extremo do gráfico, esse mesmo centímetro representa apenas 2% de coeficiente de variação. Resumindo, pessoal, independente da distância ideal entre as sementes, o desvio padrão vai ser sempre o mesmo para uma mesma distância de desvio que uma semente ficar da outra. E quando eu divido esse valor pelo espaçamento ideal entre as sementes, quanto maior for o espaçamento ideal entre as sementes, menor vai ser o CV. Então, eu preciso restringir o meu parâmetro mais para baixo para que eu consiga realmente enxergar que está havendo uma variação muito grande entre uma e a outra. Muito obrigado pela sua atenção.